E seguimos aqui com o grande debate de hoje. O quadro é um grande sucesso na CNN americana. Aqui temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Bom dia aos dois. Bom dia. Bem, então vamos à nossa primeira manchete, a nossa primeira notícia. Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje o pedido de exclusão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, do inquérito sobre fake news e ofensas a ministros do STF. Weintraub foi incluído na lista dos investigados depois de pedir a prisão dos ministros do STF e de chamá-los de vagabundos na reunião ministerial do dia 22 de abril. A pergunta é: o ministro Weintraub deve responder no Supremo por ter chamado os ministros do Supremo Tribunal Federal de vagabundos? Começamos então com as considerações iniciais com você, Tiago. Bom dia, Carol. Bom dia, Gisele. Eu vou te dar uma resposta, Carol, e também para a Gisele, muito simples. Eu não tenho a menor ideia. Nunca se pensou na história do país que se pudesse chegar a tal ponto que o ministro de Estado ofendesse ministros do Supremo. Não há uma solução jurídica para esse impasse, a não ser uma solução interpretativa. E eu vou além também para depois chegar a uma conclusão que me parece muito clara. Mas, fazendo a análise simples do que nós temos, o ministro de Estado tem o foro por prerrogativa de função. E esse foro é no Supremo Tribunal Federal, nos casos de crimes comuns, não de responsabilidade. Se fosse um crime de responsabilidade, ele seria julgado no Senado da República. Mas estamos falando de um crime comum, um crime contra a honra. O crime contra a honra, ele tem características muito interessantes. O crime, ele resguarda, interessantemente, os bens personalíssimos, a honra, sobre os quais eu posso, por exemplo, se for vítima, abrir mão de judicializar isso. O que está acontecendo nesse caso? Nós temos um choque. Por quê? O ministro de Estado da Educação, ele tem a prerrogativa de foro. Logo, ele deve sempre ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas as vítimas são os seus ministros. Não o funcionamento do tribunal, não a questão das democracias que estão envolvidas ali, inclusive naquele inquérito policial. Ali é um outro aspecto, estamos falando de ameaças, estamos falando de outras coisas e não de bens personalíssimos. O que gera uma coisa muito interessante, que nós não pensamos que um ministro de Estado seria capaz de tamanha barbárie. Todo o arcabouço jurídico não raciocinou, não se preparou para algo tão excepcional assim. Ele, propositadamente, e aí eu chego à minha conclusão política sobre esse tema, parece estar agindo exatamente como esses pseudo-revolucionários ucranianos, etc., que ofendem propositadamente os ministros para que depois possam arguir. Não. Você é a minha vítima, logo você não pode me julgar. E por que digo isso? Porque o ministro Weintraub já estava investigado no Supremo Tribunal Federal por racismo contra o povo chinês. Então, nós estamos numa situação jurídica que jamais foi enfrentada na história. Ele ofendeu os próprios juízes. E ele já estava sendo investigado por esses juízes, ou pelo menos na competência daquele Supremo Tribunal Federal. Não se sabe ao certo como ele pode ser julgado. Agora, se formos na terminologia do que significa Supremo, Supremo estaria acima de tudo. É a definição dos dicionários. Agora, é um entrave jurídico que só esse governo é capaz de nos colocar. Considerações iniciais agora são suas, Gisele. Bom dia. Bom dia. O ministro Abraham Weintraub, ele está, então, sendo investigado por conta de uma ofensa. Então, este é o fato, a ofensa. Ele disse, numa reunião
em que não havia a publicidade, embora fosse uma reunião de ministros, que depois veio a público. Ele fez, então, uma fala dizendo que, por mim, eu colocaria todos esses vagabundos na cadeia, a começar pelos ministros do STF. E é por essa fala, então, que ele está sendo investigado. É sobre essa fala que a gente deve analisar a questão. Então, a primeira pergunta que eu me faço é: será que essa fala constitui crime? Ou será que essa fala é uma ofensa de natureza civil? Ou seja, seria um ilícito civil, desculpe, não um ilícito penal. Essa é a primeira dúvida que eu tenho. A segunda questão, que é muito importante que seja analisada, é em qual contexto essa fala foi feita. Então, ela foi feita numa reunião de ministros a qual não se deu publicidade, foi dada publicidade depois por conta de uma decisão judicial. Portanto, o ministro estava ali fazendo uma explanação ou colocando uma opinião para os seus pares numa reunião de ministros. E é importante que se faça um resgate histórico de toda a fala que foi feita. Então, o ministro começa a sua fala dizendo: vim para Brasília junto com o presidente, vi muitos dos senhores chegarem aqui, já tinha uma impressão muito ruim, muito negativa de Brasília e ao chegar aqui fiquei absolutamente chocado e estarrecido. E aí o ministro então faz uma longa crítica a Brasília, dizendo que em Brasília as pessoas não têm empatia, que em Brasília as pessoas se afastam do povo, que elas se afastam dos anseios populares e mais, que então em Brasília as pessoas se colocam numa posição superior ao povo, que elas então estão cheias de regalias e privilégios e que elas então se perdem nessas regalias e privilégios e se afastam da população. E ele diz mais, ele diz então, essas pessoas que estão nas ruas gritando, se manifestando, estão gritando por liberdade. Eu não vim aqui para ser escravo, eu vim aqui para lutar por liberdade. Eu não vou jogar o jogo político, eu vim aqui para uma luta por liberdade, para garantir a liberdade. E não quero me afastar do povo, não quero me afastar dos anseios das pessoas. Nesse contexto de crítica a Brasília, ele diz, por mim, todos todos esses vagabundos iriam para a cadeia, a começar pelo STF. Portanto, ele faz realmente uma fala muito veemente. Se nós formos levar a cabo, ele faz uma ofensa a todos os ocupantes de Brasília, inclusive aqueles que estavam ali na reunião. Ele faz depois, inclusive, alguns apontamentos mais diretos, dizendo, eu entendo que aqui há disputas palacianas, há um jogo político, mas eu não vou jogar esse jogo. Eu vim aqui com uma proposta de mudar o Brasil, eu vim aqui com uma proposta de servir o Brasil. Então, todo esse contexto deve ser analisado para que essas questões, Thiago, que você bem colocou, que são muito difíceis de serem respondidas, para que essas questões, então, sejam analisadas pelo STF num contexto. E, mais uma coisa importante, ministros do STF, eles serão alvos, porque pessoas públicas que são, há uma série de críticas. Então, nós precisamos começar a fazer uma análise do que é crime, do que é ilícito civil e do que é só o melindre, do que é só aquela ofensa recebida por um ente público, mas que está dentro da liberdade de expressão daqueles que o criticam. Então, críticas a agentes públicos, elas irão acontecer, é uma garantia constitucional da liberdade de expressão fazer a crítica. À medida que essa crítica é excessiva e constitui um ilícito civil ou constitui um crime, aí sim ela é de interesse do Poder Judiciário. Se não, ela está dentro da esfera da liberdade de expressão. E essa é a dúvida, essa é a nossa dificuldade de identificação. Acho importante que seja analisado todo o contexto, tanto da publicidade dessa fala, como ela foi feita em todo esse conjunto de falas do ministro. Usando então as palavras da Gisele, é um melindre, Thiago? Então, a Gisele, ela parte de uma premissa equivocada. Para analisar se é uma questão civil ou criminal, aciona-se o foro dele, que é no Supremo. Logo, ele que viola em tese, vamos colocar em tese, porque é clara a palavra dele, né, Gisele? Claro. Ele chamou de vagabundos e falou que colocaria na cadeia. Se isso não é crime contra a honra, só o tapa na orelha vai ser crime contra a honra, mas aí já é um outro delito. Fica muito claro para quem entende da norma penal. Agora, o problema é exatamente esse. Nós entramos numa encruzilhada jurídica porque nós nunca imaginamos tamanho destempero de uma pessoa.
Ele não pode. E aí, Gisele, você coloca muito a questão do vídeo ter sido publicado. Você sabe, eu era contrário que esse vídeo fosse publicado até a conclusão da investigação. Agora, nós precisamos também deixar claro para o público que esse foi um encontro fortuito de crime. Por quê? O ministro da Justiça, vamos nos lembrar, afirma que o presidente da República cometeu um crime ali naquela reunião. Pede depois, no exercício de sua defesa, que se dê publicidade a esse vídeo. Quando ele acusa o presidente da República, ele ainda era ministro da Justiça. Então, obviamente que tudo isso vai para o Supremo. Quando chega no Supremo, o que tem? Tem que se encontra um crime contra a honra ou um possível crime contra a honra. É um caso fortuito. Para explicar para os telespectadores, o encontro fortuito de fatos em tese criminosos não é considerado ilegal. Darei para vocês um exemplo. Peguem esses crimes políticos que estão acontecendo por aí. Imagine que uma busca e apreensão, como no caso do governador Witzel, de algumas semanas atrás, 1 ou 2 semanas atrás, para uma busca e apreensão para tentar encontrar indícios de um crime de favorecimento ilícito de dinheiros. Se entram na casa do governador Witzel com a busca e apreensão específica para buscar tais fatos e tais provas, fundamentalmente, encontram 2 fuzis e 1 quilo de cocaína, é um encontro fortuito. Da mesma forma que este fato que será levado a julgamento foi um encontro fortuito dentro de uma investigação contra o presidente da República e que tinha sido o fato imputado pelo ministro da Justiça. Então, existe legalidade nesse aspecto, é um encontro fortuito. O que acontece? O ponto, Gisele, eu acho que é muito importante nós deixarmos claro esse aspecto. O limite da liberdade de expressão é a educação. Esse é o limite da liberdade de expressão. Eu não posso chegar aqui e te chamar como ele chamou os ministros, até porque somos amigos, eu não tenho nem por que fazer isso, chamar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não posso dizer que eu entrei na CNN e que aqui ninguém presta. E começar com um discurso pseudo-populista, sendo que eu sou uma pessoa racista, como se investiga ele no Supremo. E é muito claro aquele ato de racismo dele. Então, acho que nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque esse nível de pessoas está nos levando para situações que a legislação não está preparada para entender. Quando se pensou que o ministro de Estado se comportaria dessa forma? Quando? Nós não temos uma boa resposta jurídica para isso. Então é isso que me preocupa. Nós estamos esticando a corda num tanto, e creio que chegaremos até no tema ontem do presidente da República naquela live, nós estamos esticando a corda num tanto que nós nem sequer sabemos resolver os problemas, porque quando nós fazemos as leis, nós imaginamos todas as possibilidades, menos as absurdas. E isso é um absurdo. Bem, meu papel como mediador aqui sempre eu destaco é trazer informação, elementos para enriquecer ainda mais nosso grande debate. E temos aqui o tweet do ministro da Educação, Abraham Weintraub, falando o seguinte: quando a liberdade de expressão nos é tirada, logo poderemos ser levados como ovelhas, mudos e silenciosos, para o abate. George Washington nunca foi tão atual, portanto, Abraham Weintraub citando essa frase que seria atribuída a George Washington. E aí, então, eu passo a pergunta para a Gisele, tomando também as falas do Tiago. Estamos diante de um crime contra a honra ou é simplesmente liberdade de expressão? Tiago, o desafio do nosso tempo é justamente porque há uma pluralidade de formas de comunicação. Então, antigamente, o que acontecia? Os gestores públicos, eles falavam por meio de pronunciamentos oficiais que tinham a sua divulgação basicamente por rádios e depois por televisão. Hoje em dia, com essa multiplicidade de formas de comunicação, fica até realmente difícil para nós, advogados, e para
para o Poder Judiciário de conseguir identificar quais foram os meios utilizados e também qual era a intenção desse interlocutor. Então, se houve uma manifestação de cunho particular ou se aquele é um pronunciamento oficial feito por uma via não oficial, mas por um meio de comunicação dentre esses novos com o advento da tecnologia, mas dita por um gestor público. Então, onde é que termina a posição de ministro e começa a posição da pessoa, do cidadão que está manifestando sua liberdade de expressão? Mas Gisele, você não acha que dentro do Palácio, Exatamente. na reunião de ministros, fica meio claro que é o ministro Exatamente. falando? Então, neste contexto, por isso é que é muito importante que seja analisado o fato e todo o contexto deste fato. Então, a minha primeira dificuldade, Tiago, é justamente identificar a capitulação dessa ofensa, dessa manifestação do ministro como crime. Então, são crimes contra a honra, há uma série de tipificações de crime contra a honra. A calúnia já de cara seria descartada porque ele não imputou crime ao STF, ficaria então a difamação e a injúria. E aí, não só a dificuldade da fala do ministro, como você também colocou, a questão da competência do STF, o fato do STF ser a possível vítima deste crime e também quem está conduzindo parte das investigações e quem irá julgar. E aí a dificuldade também, mas que é importante que seja feita, de separar a conduta do ministro com relação a esta fala da conduta do ministro a outras falas que também estão sendo suscitadas como ilícitos ou como possíveis cometimentos de outros crimes que também estão em tramitação perante este mesmo tribunal. Isso por quê? Porque são pessoas julgando também, né? Os juízes são pessoas, os ministros são pessoas dotadas de sentimentos bons e ruins, pessoas que reagem a todo tipo de situação e essas pessoas vão ter que se descolar das suas emoções para serem absolutamente racionais e poderem fazer essa identificação e, mais do que isso, essa separação para que não cometam injustiças e julguem muito imbuídos de sentimentos de revolta, possivelmente por essas falas do ministro. Então, esse contexto é importante. A crítica, de novo, que ele fez foi uma crítica mais abrangente. E aí, só para fazer um contraponto, Tiago, há muitas pessoas, e eu já vi, inclusive, em grupos de WhatsApp, dos quais eu participo com outros advogados, que também fazem críticas veementes ao presidente, chamando de genocida, de homofóbico. Esses, inclusive, tipos penais claros, que poderiam, em tese, configurar até o crime de calúnia, que é aquele, salvo engano, você é mais especialista do que eu, mas apenado com a pena mais alta dentre esses crimes contra a honra. Mas se nós formos levar a cabo todo o tipo de manifestação em todos os contextos, então a gente vai atolar realmente o judiciário. É preciso fazer essa verificação, verificar quais são esses limites e entender qual foi o contexto dessa crítica feita pelo ministro da Educação. Então, Gisele, o problema é exatamente esse. Quem deve fazer essa análise é a pessoa que já o investigava por um outro fato, por isso que nós não podemos separar uma coisa da outra. Eu preciso falar da circunstância total do ministro Weintraub no Supremo Tribunal Federal para fazer essa análise. Quem vai fazer essa análise? Esse é o grande ponto. É quem ele ofendeu. E vejam só o problema, porque ele tem prerrogativa de foro. Se ele não tivesse a prerrogativa, iria para a justiça comum. Mas ele, ministro de Estado, só pode ser investigado sob os olhares atentos do Supremo e julgado também sob os olhares atentos do Supremo e, no momento de um julgamento, inclusive com a verificação do Congresso Nacional. Então, vejamos o problema que é criado exatamente pelo quê? Pela falta de educação e de respeito. Eu posso discordar das pessoas, mas, por exemplo, eu posso dizer que o presidente Jair Bolsonaro é um genocida? Não. A política pública de saúde dele é ridícula. Mas dizer que ele tem a vontade livre e consciente de matar pessoas de forma abrangente me parece um pouco demais. Eu não posso falar isso em público. É aquela velha história. Eu não acho qualificado para o cargo, mas ele é o presidente da República. Merece respeito o cargo, se não ele próprio. Agora, nessa situação, me lembra muito o que essa ativista pseudo-ucraniana do interior de São Paulo, ela faz.
O Alexandre de Moraes está investigando ela, ela começa a ofender o ministro. Você já imaginou? Vamos puxar para a história de Lava Jato? Imagina um empreiteiro sendo julgado pelo Moro. Ele começa a ofender o Moro lá de trás, o juiz. Ele começa a ofender o Moro, para que o Moro faça o quê? Se torne impedido para julgar. Mas ele está agindo propositadamente, o ofensor está agindo propositadamente para deixar o juiz numa situação tal. É o que está acontecendo. Porque é método. Veja só, bolsonaristas, como por exemplo essa moça que eu citei agora, o ministro Weintraub, que já estava investigado, falando uma coisa como essa. Sabendo que a reunião estava gravada. Se está gravado, pode ser visto para o futuro. O objetivo da gravação é o registro. E aí temos outras situações também. Por exemplo, eu estou vendo todo mundo atacando o Supremo Tribunal Federal em razão de compras, porque compraram isso, compraram aquilo, esses ministros. Eu estou começando a achar estranho porque eu estou vendo o método. As pessoas estão ofendendo juízes, principalmente pessoas de redes sociais, exatamente no momento em que o Supremo Tribunal está fazendo uma investigação ampla sobre manipulação de dados, criação de fake news, lavagem de dinheiro, ameaças, atentados. E essas pessoas de redes sociais que sempre atacam o Supremo estão subindo o tom. Exatamente como a ativista, exatamente como o ministro Weintraub. E é muito injusto com o juiz você ofender o juiz que vai te julgar. Porque você coloca ele dentro de uma situação medonha, onde você o ofende para que ele reaja, ele precisa se acovardar em razão do cargo, em razão da toga, e o coloca numa situação absolutamente díspare com aquilo que é o elementar, que é o respeito. Bem, jogo mais uma É informação. método. Esse é o... Desculpe, Carol. É método. E eu estou vendo isso cotidianamente cada vez mais. Em influenciadores digitais, em políticos, em ativistas de rua. É método. Eles estão com medo desse inquérito policial. Ok, Thiago. Será que é método, Tiago, ou será que não é método porque o é organizado, advento da nova tecnologia? Porque, veja, esse é um desafio da sociedade moderna. Nós tínhamos veículos de comunicação muito mais identificados, muito mais controlados, não no sentido de controle da notícia ou da qualidade da notícia, mas, enfim, nós tínhamos fontes muito bem identificadas e compartimentadas de informação. Havia as fontes impressas, havia as fontes de rádio, as fontes televisivas e praticamente só isso. Hoje em dia, com essa multiplicidade de fontes e principalmente com a possibilidade das pessoas de produzirem notícias, houve realmente uma grande transformação, uma quebra de paradigmas com relação à questão da disseminação das informações e também com relação às pessoas. Então, as opiniões, elas são muito mais manifestadas, as opiniões são mais livremente disseminadas e compartilhadas. Então, a gente precisa analisar, eu concordo com o seu posicionamento, só fazendo um contraponto de que talvez também haja esse componente importante de que a gente está recebendo muito mais notícia, de que nós estamos muito mais próximos, inclusive, dos gestores públicos de como eles pensam, de como eles agem. E isso também deve ser levado em consideração. Então, o ministro Abraham Weintraub, ele tem, inclusive, uma característica pessoal de ser uma pessoa que fala bastante, que se comunica bastante. Ele tem, inclusive, uma forma bastante descontraída de fazer os seus comentários, de fazer as suas colocações. Isso é uma característica da personalidade dele, é uma característica que ele levou e que ele vai desenvolver em qualquer campo, em qualquer ofício que ele vai desenvolver. Ele não vai deixar de ser quem ele é. E ele é essa pessoa bastante comunicativa, bastante expansiva, que faz, muitas vezes, ele usa de espirituosidade ou de ironias para fazer os seus comentários, enfim, é uma característica dele. Se é uma característica que não se coaduna perfeitamente ao cargo, é uma crítica que deve ser feita, talvez, inclusive, uma conversa com o ministro para que ele, então, haja de uma forma diferente quando está ali à frente da pasta do Ministério da Educação, mas que também deve ser levada em consideração, porque, inclusive, se fizermos um cotejo analítico, se nós fizermos uma comparação da
fala dele com as dos demais ministros, inclusive, por exemplo, do ministro Ricardo Salles, que é uma pessoa que é muito mais contida, que é muito mais formal na forma de se comportar e de falar, há uma grande diferença, mas é uma diferença de características de comunicação, de personalidade. Mas, Gisele, naquele caso, o Salles não ofendeu ninguém. Ele não faltou com respeito. Ele demonstrou um tipo de política ridículo, mas ele não faltou com respeito, ele não ofendeu ninguém. Também foi bastante criticado pelo conteúdo da sua fala de uma forma completamente diferente, exato. Então, todas as falas, hoje em dia, elas são suscetíveis a críticas. O que a gente tem que tomar cuidado é para não levar tudo isso como um ilícito, como um crime, e essa é a dificuldade de sabermos onde está a nossa liberdade de expressão, porque as possibilidades de nos manifestarmos, elas são múltiplas e a capacidade de disseminação dessas manifestações também é muito grande e muito célere. Então, isso muitas vezes sai do controle, inclusive, da pessoa que fez a fala. Muitas vezes a gente fala coisa, mas eu não quis dizer exatamente isso. Já não dá tempo de se retratar. Por quê? Porque aquela informação já foi disseminada, já foi ampliada e está suscetível a todo tipo de interpretação daqueles que ouvem, daqueles que leem, daqueles atingidos pela informação. Então, também essa questão, eu só queria fazer esse contraponto, porque eu concordo com as suas críticas, mas a gente também tem que entender que vivemos num outro contexto, num contexto de muita informação, muita manifestação, e talvez por isso haja essa pluralidade de manifestações, de críticas ao STF, como de críticas a políticos, como de amplas críticas ao presidente da República, que acho que hoje é o alvo de maiores críticas de todos, por todos os motivos. Então, é preciso só termos essa atenção. Eu li ontem um artigo do professor Daum Dallar em que ele enfatiza justamente que nós temos que tomar cuidado com a palavra Supremo Tribunal Federal para não entendermos que o Supremo estaria acima. Nós temos discutido eventualmente as questões de poder moderador. A OAB fez um artigo muito bom resgatando a questão histórica desse poder moderador nas constituições, como ele não existe mais e que não está esculpido na Constituição de 88. Mas é importante entender que o STF é um órgão julgador, portanto, é um órgão antipático, porque sempre haverá pessoas irresignadas com as suas decisões, porque prejudicadas pelas suas decisões. Portanto, haverá sempre pessoas que irão criticar o STF, que irão criticar os ministros. E eles precisam entender que essas críticas nem sempre configuram crimes ou configuram ilícitos, que essas críticas são simplesmente irresignações ou manifestações contrárias ao conteúdo ou à forma das decisões ou ao comportamento dos ministros. Eu mesma faço, muitas vezes, uma série de críticas, entendo que o juiz deve falar no processo e não tanto publicamente. Acho que isso também atrapalha um pouco, muitas vezes, esse excesso de comunicação pública. Mas é uma crítica que eu faço que tem esse contraponto. Mas e a transparência? Quanto mais falarem, mais se expõem, mais demonstram para a gente, trazem informação. Desculpa, pode falar. Não, é interessante esse ponto. Acho que é muito importante para o telespectador entender. As pessoas precisam compreender de uma vez por todas que existe de fato um mundo virtual e novos mecanismos de informação chegaram. De informação não, de propagação de opiniões. Acho que é muito importante nós deixarmos claro isso. A questão é que esse mundo está ligado às regras do mundo físico, do mundo real. A maior parte dos crimes do Código Penal, tirando aqueles corporais, podem ser cometidos, direta ou indiretamente, por meios eletrônicos. Por meios eletrônicos, sem dúvida nenhuma. Tirando o homicídio, que não dá, mas eu posso encomendar um homicídio por um e-mail, por um WhatsApp. Posso instigar um suicídio, posso auxiliar num aborto ilegal. Eu posso cometer crimes de todas as formas. As regras são as mesmas. Me parece que o que a internet trouxe, e aí falando do Weintraub, o que a internet trouxe foi uma maior possibilidade de opinião ser propagada e de forma veloz e para mais pessoas. Isso não deve diminuir a responsabilidade das pessoas. Isso deve aumentar a responsabilidade. Nesse aspecto é que eu gostaria de fazer essa observação. Isso deve aumentar a responsabilidade e não diminuir porque nós estamos nas redes sociais. Agora, por exemplo, o ministro Weintraub, ele acabou de citar George Washington. Agora, se ele fizesse as observações que ele fez, vou chamar de observações,
sobre a Suprema Corte americana para o George Washington colocava ele no navio e mandava afundar o navio. Ele deveria saber quem foi George Washington. Que nem eu vejo uma série de pseudo-estudiosos falando coisas de Benjamin Franklin. Será que alguém leu Franklin? Será que alguém leu Madison? Será que alguém leu Alexander Hamilton? Essas pessoas eram principalmente pessoas adoradoras do respeito, pessoas adoradoras das liberdades. Mas a maior liberdade que se pode ter no exercício da cidadania é o respeito. Agora, ofende o povo chinês. Fala que em Brasília só tem gente que não presta. Fala dos vagabundos do Supremo. Quem é ele? A reencarnação de Cristo? O que é isso? Só ele presta. Engraçado, porque ele está investigado em 2 casos. É isso que eu não entendo. É a diminuição do respeito e essa coisa da ausência de controle. Na minha opinião, quanto mais liberdade a pessoa deve ter, e as redes sociais nos trazem muitas liberdades de opinião, mais as nossas obrigações com o respeito. É isso que eu não compreendo. Ontem eu vi uma cena chocante. Chocante. Apoiadores do presidente Bolsonaro chutando a cruz de pessoas na praia, as cruz das mortes. Chutaram a cruz que um pai que estava lá tinha colocado na morte do filho de 25 anos. Esse tipo de barbaridade nós conseguimos ver na realidade, no corpo, no mundo físico e nas redes sociais. Quanto mais liberdade, mais a necessidade das nossas obrigações, que são as obrigações do respeito. Uma coisa é a crítica política, outra coisa é a crítica, a opinião sobre algo. Agora, com respeito. Respeito. E parece que o ministro Weintraub não tem. Não tem. Ele já está investigado em 2 casos no Supremo. Em 2. Então, o ponto que eu coloco aqui é o seguinte. Gisele, te falo como criminalista. É crime o que ele fez. Já vi pessoas sendo condenadas por esses crimes tendo feito muito menos. Muito menos. O que não se sabe, o que, na verdade, nós não conseguimos entender, porque a legislação não estava preparada para um absurdo como esse, é o que fazemos num caso assim, aonde ofensor tem prerrogativa de foro e deve ser julgado porque houve violação de bens personalíssimos de ministros do Supremo. Isso, de fato, nós não imaginamos. A Carta da República, os nossos constituintes, nunca imaginaram que nós chegaríamos em tamanho disparate. Pois é, só uma complementação, Tiago, justamente, mas como o juiz não pode se furtar a julgar, então os ministros terão que dar uma resposta. E aí eu volto justamente àquela minha fala inicial, fazendo uma complementação, aproveitando justamente o que você colocou. O arcabouço legislativo nosso é suficiente porque a internet é uma nova forma de praticar aqueles mesmos comportamentos que já estavam previstos quando essa legislação foi produzida, quando ainda éramos uma sociedade analógica e não uma sociedade digital. E aí, justamente, aumenta a responsabilidade daqueles que praticam esses atos justamente por conta deste novo contexto. E onde é que as disputas ou de onde virão as interpretações que irão justamente conseguir fazer o enquadramento, então a caracterização dessas condutas dentro do arcabouço legislativo? É justamente do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário hoje está sendo realmente demandado para interpretar uma legislação que veio anteriormente, muitas vezes, ao advento digital, com comportamentos praticados por meios digitais no ambiente digital. Então, é esse encontro que precisa ser feito, esse é o desafio dos ministros, esse é o desafio do judiciário e esse é o nosso desafio também como sociedade de adotarmos novas condutas éticas, de adotarmos novas condutas morais, de entendermos quais são os limites dos nossos direitos e da nossa responsabilidade também. Porque se adotarmos novos padrões de conduta, não vamos atolar o judiciário com tanta disputa como essa agora que será analisada. Eu entendo ainda assim, Tiago, que
A fala do ministro, ela foi feita dentro de um contexto da liberdade de manifestação que ele fazia ali, justamente respondendo a uma provocação que tinha sido feita anteriormente pelo presidente da República. Eu fui, inclusive, rever esse vídeo hoje de manhã para ter certeza de como tinha ocorrido, inclusive, a cronologia das falas. Então, o presidente tinha feito uma fala mais veemente, chamando todos os ministros para a responsabilidade, dizendo, olha, só eu aqui que estou sendo criticado, vocês precisam tomar posição. E o ministro, então, vem e dá essa resposta, diz, olha, eu vim desde o começo, estou aqui, sou um militante de todos aqui, sou um militante desde o início, traz um pouco o histórico de como ele veio para Brasília e aí, então, ele faz essa complementação de fala. Então, dentro deste contexto, ele fez uma manifestação. Uma ofensa, caracterizou uma ofensa civil, mas um crime eu tenho muita dificuldade de identificar, mas aí eu tenho certeza que você vai conseguir me explicar melhor qual é o tipo penal específico no qual ele estaria encartado, e a gente tem que aguardar também como é que os ministros vão analisar e se pronunciar sobre isso também, né? Sabe, Gisele, um ponto que eu coloco sempre, eu penso o seguinte, a coisa material, né, o que nós falamos, o que nós lemos, o que nós absorvemos, continua o mesmo com a internet. O que mudou foi o meio. Então, por onde eu digo e não o que eu digo. É isso que trouxe essa inovação trazida pela internet. O que me preocupa muito é que as pessoas banalizaram a opinião. Então, o que acontece? Hoje, com as redes sociais, Twitters, Instagrams, etc., o sujeito de Pirapora do Norte, que trabalha na padaria da Rua 3, ele consegue me ofender. Consegue ofender a você. A ofensa, ela é e pode ser criminosa. Pode ser criminosa, é claro que pode. Agora, você já imaginou se estamos falando de crime? O crime sempre deve ser investigado. Sempre Sim. concordamos. Sim. Uma vítima deve ter os direitos dela resguardados pela justiça. Se as pessoas não tiverem educação, as redes sociais vão fazer um dia a justiça entrar em colapso. Porque imagine quanta gente está sendo vítima de crimes nesses momentos, talvez até nós dois, nesse exato momento. Por quê? Perdeu-se o respeito. Por isso que quando se fala de alteração de regras de internet, eu acho que deve existir um bom diálogo com os provedores, com o pessoal dessas redes, desses aplicativos, etc., até para facilitar o trabalho, porque existem ofensas sérias, ameaças são feitas, não é? Eu vejo com muito problema. Eu, por exemplo, acho que você não pode entrar numa rede social sem apresentar o seu CPF e sem ter o seu nome registrado. Eu não tenho direito ao anonimato para ofender as pessoas. Eu entendo a preocupação que existe contra esse meu argumento. Eu estava conversando com alguns amigos eleitoralistas que cuidam muito desse aspecto e eles estavam falando o seguinte, o problema dessa ideia seria você começar com perseguições de opinião. Eles estão certos nisso. Mas também nós precisamos encontrar o meio termo, porque nós não podemos permitir a anarquia de pessoas todos os dias sofrendo crimes de ameaças, todos os dias sofrendo crimes contra a honra, todos os dias tendo suas imagens expostas de forma criminosa, sem que as vítimas possam se manifestar. Então, a gente vai precisar dialogar muito sobre esse mundo virtual. Muito, muito mesmo. As pessoas precisam entender, quanto mais liberdade, mais responsabilidade. E antes da lei vem a educação. A mãe das legislações é a boa educação. Desafios do novos tempos. Sim, se todo mundo cumprisse contratos, nós não teríamos justiças abarrotadas. Se todo mundo pagasse as suas dívidas, nós não teríamos justiças abarrotadas. Se as pessoas não cometessem crimes, fossem honestas no trato com o poder público, os empresários, não haveria uma justiça abarrotada. O problema fundamental é a educação. As pessoas perderam essa noção. A crítica veemente deve ser feita, pode ser feita, é bom que seja feita, com argumentos, não com ofensas. E é isso que nós perdemos. E nós vamos perder cada vez mais, porque, quer queira ou não, há um estímulo cada vez maior a isso.
Nós vemos pessoas públicas fazendo cada vez mais isso. Poxa, eu não posso humilhar alguém, eu não posso, por exemplo, ficar imitando o judeu no Twitter, como o ministro imitou os chineses. Um irmão, um amigo judeu não pode ficar zoando, tirando um sarro de um árabe. Eu não posso ficar zoando um negro. Poxa, é o mínimo de respeito, e eu estou falando como um advogado criminalista. Imagina um ministro de Estado dando esse exemplo. É péssimo. Só um contraponto, Tiago, mas Claro. também não podemos dar o poder para que empresas privadas, essas administradoras de rede social, façam censuras ou façam verificações e coloquem lá bandeira azul, bandeira vermelha nas manifestações que são publicadas. Mas é justamente o desafio. Quais são esses limites? É o desafio dos nossos tempos. Eu tô muito preocupado com isso. Estou muito preocupado. Eu acho que honras estão sendo arrebentadas em redes sociais. Thiago. Bem, presidente Jair Bolsonaro, em sua transmissão nas redes sociais, falou que as pessoas podem ajudar a fiscalizar os hospitais, gravando imagens para mostrar se os leitos estão ou não ocupados. Vamos ouvir. Porque desde o começo se falava que o tal do achatamento da curva, o isolamento tinha que acontecer para que, caso as pessoas procurassem os hospitais, lá tinha que ter as UTIs e também os respiradores. As informações que nós temos, pode ser que eu esteja equivocado, mas na totalidade, ou em grande parte, né, ninguém perdeu a vida por falta de respirador ou leite de UTI. Tá? Pode ser que tenha acontecido um caso ou outro, mas inclusive as informações que chegam para nós, seria bom você fazer na ponta da linha, tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, tá? Se os gastos são compatíveis ou não. Tá? Isso nos ajuda. Tudo que chega para mim nas mídias sociais, a gente faz um filtro e eu encaminho para a Polícia Federal ou para a BIM, certo? E lá eles veem o que fazem com esses dados. Então, até eu não posso prevaricar, o que chega ao meu conhecimento, eu passo para frente para que seja, pela inteligência deles, analisado e aberto um processo investigatório ou não. Gisele Soares, suas considerações iniciais sobre esse pedido do presidente Jair Bolsonaro. O presidente ontem fez uma fala bastante longa e retomou uma série de assuntos da semana. Ele começou explicando a questão do julgamento da cassação da sua chapa. Depois, então, ele deu informações sobre navios que estão se destinando a Ilha de Marajó, a bordo a ministra Damares, justamente para garantir o benefício do auxílio emergencial e a doação de cestas básicas por empresas privadas às populações de mais difícil acesso, populações que têm dificuldade de serem acessadas ou de acessarem bancos ou outras formas de receberem esses benefícios. Depois, o presidente fez críticas às orientações da OMS, essas orientações contraditórias que a OMS foi passando ao longo da pandemia. Disse, inclusive, comentou sobre a saída dos Estados Unidos da OMS. E aí ele, então, passa a discorrer sobre o Ministério da Saúde, sobre o ministro da Saúde, as críticas que vem sofrendo o ministro da Saúde, e quando falava da sua preocupação com os leitos de UTI, ressaltando justamente que o ministro da Saúde desenvolveu uma nova ferramenta com essa preocupação de identificação dos índices de ocupação dos leitos de UTI, justamente para garantir o atendimento às pessoas. É nesse momento da live em que o presidente faz essa fala e diz, olha, se as pessoas puderem, todas as pessoas que nos mandam informações, que nos mandam vídeos, são importantes porque elas são analisadas pela minha assessoria e, eventualmente, nós, inclusive, usamos essas informações para também agirmos ou adotarmos as nossas políticas. Então, ele faz essa ênfase e solicita e enfatiza que as pessoas que vão aos hospitais, que elas então façam esses vídeos e que informem e que enviem para a presidência. O fato e a conduta em si da população contribuir com o gestor público com informações, com pequenos vídeos, com imagens, é extremamente importante. O que não se deve é
enfatizar ou incentivar as pessoas a irem aos hospitais que são locais de contaminação de uma série de doenças, dentre elas a Covid-19, então a possibilidade de contaminação pelo coronavírus, somente e exclusivamente para fazerem vídeos e enviarem aos governos. Então é isso que não pode acontecer. Se a pessoa está internada, se ela tem alguma informação, se ela tem a possibilidade de fazer esse retrato de imagens ou de vídeos, que ela então envia aos gestores públicos, é uma contribuição cidadã, mas não que as pessoas assumam essa função de fiscalizadores, muito menos que vão aos hospitais exclusivamente para retratar uma ou outra imagem. É preciso que se compreenda a fala do presidente neste sentido. Tiago, suas considerações? Eu vou pedir para trocarem a água por cachaça. A Gisele vai me deixar maluco aqui, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Coisa bem simples. O presidente da República, no momento de pico de pandemia, pediu para as pessoas entrarem em hospitais que têm seguranças, ou seja, ele vai criar um choque entre a segurança e as pessoas, para elas entrarem numa área de contaminação para provar que ele está certo, que os delírios persecutórios dele estão certos. É isso. Isso é razoável. Eu me pergunto, juro, isso é razoável? É a mesma coisa, óbvio que guardadas as devidas proporções, que o presidente da União, sei lá como é que chamava o presidente da União Soviética, o primeiro-ministro da União Soviética, o líder do Partido Comunista, pedisse para as pessoas irem a Chernobyl para provar que não ocorreu o desastre nuclear. Desculpem, gente, é só o que eu tenho a dizer. Eu não consigo, ao limite que um advogado criminalista deve ter. Eu não consigo analisar isso. Mesmo, não consigo, Gisele. Óbvio que uma coisa é uma pessoa que está internada, manda uma foto, né? Por quê? Nem todo mundo está entubado, tem gente que está em observação. Isto é uma coisa. Agora, pedir a dar um jeito de entrar... Gente, o que é isso? Nós estamos falando de uma área de contaminação no meio de uma pandemia. Ele está pedindo para as pessoas irem para mostrar que ele está certo e toda a ciência está errada. Um exemplo, Gisele, você teve alguma notícia de leitos que estavam, hospitais de campanha que são absolutamente vazios, que estão sendo inúteis nesse momento? Não me chegou nenhuma informação. Houve recentemente uma atitude parecida com essa aqui em São Paulo, Tiago. Houve deputados que visitaram um hospital de campanha, inclusive fizeram um vídeo, houve inclusive um desentendimento com o governo federal, com o prefeito com relação a isso. Sim. Então, provavelmente foi por conta dessa atitude, dessa manifestação. E veja, é legítimo que deputados façam essa verificação. O que realmente é inadequado é fazer visita ao hospital, seja em que situação for. Não, qualquer situação. Hospitais são ambientes contaminados, são Gisele, ambientes em que as pessoas estão... Minha amiga, tem mais. Pois não. Tem gente ali doente. Exatamente, só não, tem uma falta de pessoas respeito. doentes, né? Então, há o risco de contaminação, há também essa invasão à privacidade, vamos chamar assim, das pessoas que estão ali naquele momento enfrentando uma situação difícil, portanto, convalescendo. Então, não há nenhuma possibilidade de incentivo a esse tipo de visita, seja pelos parlamentares, seja por cidadãos comuns. O que pode haver, sim, e pode ser uma contribuição importante, justamente, notadamente com relação às UTIs, então aos leitos de UTIs, porque essa é a grande preocupação, Tiago, né? Sempre foi que não houvesse uma sobrecarga ou que não houvesse leitos suficientes para todas as pessoas ou respiradores suficientes para todas as pessoas que necessitassem. Então, nesse sentido, essa verificação, essa fiscalização por pessoas que já estejam lá, e não só pacientes, muitas vezes médicos ou outras pessoas, servidores da saúde, podem inclusive fazer esses vídeos, podem passar essas informações, fazer esse apelo eventualmente. O ministro da Saúde mesmo disse, na fala daquela reunião ministerial, e eu achei extremamente importante, foi o seguinte: olha, a orientação nossa é que, se a pessoa se sentir
com algum sintoma de coronavírus, que ela vá aos hospitais, porque havia, eventualmente, uma orientação ou uma disseminação dentre as pessoas de que elas só deveriam buscar o hospital depois de 3 dias de febre ou se estivessem numa situação mais grave. E ele disse não, vão aos hospitais, havendo qualquer sinal de qualquer moléstia, de qualquer doença, seja os sintomas do coronavírus, sejam outros sintomas, vão aos hospitais, porque é lá que estão os médicos, é lá que será feita essa análise técnica, essa avaliação clínica para verificação se a pessoa está doente, se ela precisa ser internada, se ela precisa ser medicada, se ela precisa eventualmente de algum tratamento ambulatorial ou de exames. Então, são os técnicos, os médicos que devem fazer essa avaliação. A população contribui na medida em que possa prover os gestores com informações. E informações, né, Tiago? Não essa fiscalização no sentido da crítica, dos excessos ou mesmo da tentativa de solução dos problemas feitos pela própria população naquele ambiente, porque isso também atrapalha muito os ambientes hospitalares, os ambientes de saúde hoje estão extremamente preocupados e lotados porque há uma pandemia, o coronavírus é uma doença que ainda, infelizmente, não tem cura. Então, há uma série de tentativas de tratamento e é preciso que os servidores da saúde, eles tenham preservado o seu ambiente de trabalho para que possam se dedicar, eles, inclusive, muitos extenuados, com horas e horas de trabalho. Vimos fotos todos os dias na internet de pessoas com o rosto marcado, com aqueles equipamentos de proteção e que vêm dedicando horas e horas longe das suas famílias por prolongados períodos de tempo para poderem cuidar dos doentes, para podermos enfrentar essa pandemia e salvar as pessoas dessa doença. Então, é preciso que seja compreendido nesse sentido e não que haja uma invasão dos hospitais, em hipótese alguma, nem agora e nem depois da pandemia, para fazer fiscalização, verificação de ocupação de leitos, ou seja lá o que for. É elementar, né, Gisele? É uma questão de respeito com as pessoas que estão doentes, sabe? As pessoas estão colocando... Parece que a população brasileira está sendo instigada a dar valor à política, mais à política, do que à saúde das pessoas. Isso não pode acontecer. É óbvio, uma empresa televisiva, jornalística, com respeito, pede autorização. Olha, a denúncia tal, nós queremos entrar. Todos devidamente autorizados, porque também não vão providenciar corpos para encher os leitos, né? Pessoas, não é isso. Uma empresa pode fazer isso, filma, fotografa, vê números, pede dados. Isso não tem problema nenhum e deve ser feito. E deve ser feito sempre. É aquilo que falamos da fiscalização, que o cidadão deve fazer do poder público. Agora, essa instigação é essa coisa soviética do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu estava verificando aqui, Gisele, é soviético mesmo esse método. Até hoje, os dados oficiais da Rússia de mortos em Chernobyl é de 31 pessoas. Para eles morreram 31 pessoas no maior acidente nuclear da história. É a mesma coisa de falar que isso é uma gripezinha, que estão insuflando números, que os hospitais estão vazios, que os governadores querem roubar dinheiro federal. Gente, a pandemia é séria. A Casa Branca e a John Hopkins, que faz as análises para a Casa Branca, estimam que o Brasil vai ser o campeão mundial nessa brincadeira. Que perto de agosto nós podemos ter, se nada for feito, uma média de 4 mil mortos por dia. Isso não é brincadeira. E nós estamos brincando de discutir política, não nós aqui, mas brincando de discutir política num falso apoio ou numa falsa discussão sobre a legitimidade, sobre as legalidades e ilegalidades do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos no meio de uma pandemia. Bem, então vamos para a próxima declaração do presidente Jair Bolsonaro, também com relação à pandemia do novo coronavírus. Mais uma declaração que ele fez na live de ontem à noite. Ele criticou o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Disse que os números estavam sendo inflados e que o objetivo era vender o pavor. Vamos ouvir. Da forma como vinha sendo feito, não vou falar pelo Nelson Teik, porque ele ficou pouco tempo no Ministério, ficou um mês, mas levando-se em conta o ministro anterior, esses números aí eram fictícios.
Era um fictício. E ele estava todo dia vendendo peixe, né? Fica em casa, não saia, a curva tem que amansar. Ciência, foco na OMS. Olha a OMS aqui, olha a vexame da OMS aí. Tá? Gosto do Mandetta como pessoa, tá certo? Mas ali deu uma escorregadinha na questão da pandemia, deu uma inflada aí. Houve algum exagero por ocasião daqueles números naquela época, porque o objetivo era vender o pavor. Vender o pavor. Essa era a intenção? Começamos agora com você, Tiago. Carol, vou começar com a leitura simples do artigo 299 do Código Penal. Omitir em documento público ou particular declaração que devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. O presidente da República, ele imputou ontem o crime de falsidade ideológica ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E eu me pergunto, o presidente da República vai continuar com isso no meio da pandemia? Será que ele vai continuar afirmando que os números são falsos, que o ministro da Saúde falsificou números? Por quê? Insuflar dados significa falsificar dados. É inserir indevidamente a mais números que não são existentes. Ora, bolas, aonde nós estamos? Nós vamos tratar esse país com seriedade? Essas pessoas do Executivo vão respeitar as leis ou não vão? Chegaram ao poder porque os anteriores não respeitaram e vão continuar desrespeitando? É isso? Ele acusou o ministro Mandetta de falsidade ideológica. E não é necessário discutir dolo aqui. Ele disse, insuflou os números. Eu não entendo o rumo, eu não sei para onde nós estamos indo, eu não sei qual é a bússola político, ética e moral desse país. A jurídica já foi para o beleléu, não se respeita a lei. Eu tenho a impressão, aquela coisa do Triângulo das Bermudas, que a bússola fica girando nesse Brasil. Nós não temos um norte, até porque o norte recebe agora o inverno dos Estados Unidos da América. Nós estamos perdidos. Como que ele me acusa um ministro de Estado? Será que ele não sabe que o ministro Mandetta era longa-manos dele? Que ele deveria ter a obrigação de saber dos números? E se não fiscalizou, prevaricou? Se o ministro Mandetta insuflou esses números? Veja uma acusação que se faz ao novel adversário político. Então o Moro diz que o Bolsonaro cometeu o crime. Abre-se o vídeo, nós vemos aquele pandemônio chamado de reunião ministerial. Descobre-se um novo crime na reunião ministerial. Passa-se tudo isso. Começa a se desfilar com tochas nas ruas, como em Berlim em 1939. Agora, o antigo assessor também insufla números. Essas pessoas estão desviando o foco, gente. Ok, Thiago. Eles estão desviando o foco, Carol e Gisele. Eles estão desviando o foco. Não é possível uma coisa como essa. Gisele... Mas cemitérios não mentem, que nem diz meu amigo doutor Daniel Dourado. Cemitérios não mentem. Vamos deixar isso bem claro. Concluindo, Thiago. Então, agora sim, passo a palavra para a Gisele e suas considerações. Ao longo da sua leitura do artigo, Tiago, eu fiquei retomando as críticas feitas ao atual ministro da Saúde quando apresentou a nova forma, a sua nova ferramenta de dados. E eu justamente consegui identificar as mesmas críticas que foram feitas ao ministro da Saúde, inclusive houve também imputação a ele dos crimes de prevaricação e de atos de improbidade administrativa, justamente por conta dessa alteração dessa ferramenta. Então, é interessante... Disse que é um absurdo fazer isso. Exato.
Mas é interessante fazer esse contraponto, fazer essa verificação, como as pessoas se apressaram também e se arvoraram também a imputar crimes ao ministro da Saúde quando ele fez essa alteração de dados. Veja, os dados, eles são alimentados, segundo informações do Ministério da Saúde, pelos estados e pelos municípios, ou seja, os dados, eles vêm justamente daqueles locais e para a identificação e contabilização de cada um dos pacientes pelos órgãos de saúde que estão recebendo e cuidando destes pacientes. Portanto, não são dados que vêm do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é o destinatário desses dados, ele não produz os dados. Ele recebe esses dados, exatamente. E aí a discussão é justamente qual seria a melhor forma de compilação desses dados para análise e para disponibilização pública. Então, havia um método que tinha sido desenvolvido pelo Ministério da Saúde quando então estava no comando da pasta o ex-ministro Mandetta. Houve um período muito curto do ministro Nelson Taixe, que inclusive é desconsiderado pelo presidente na sua live, e agora então um ministro da Saúde que é um general que veio da ativa, essa inclusive uma crítica muito frequente a ele por conta de não ser um médico, embora na pasta não haja essa necessidade, mas muito precisa haver uma série de médicos ou de profissionais da saúde ali a compor o Ministério da Saúde, mas ele, como ministro, pode não ser um médico, ele então é uma pessoa especializada justamente nessa parte de logística, e ele esclareceu que ele desenvolveu uma nova ferramenta para auxiliar melhor, para trazer dados mais claros e fidedignos àqueles que estavam alimentando os dados. Por quê? Porque eles também têm que ser os destinatários principais dessas informações. São eles que estão ali agindo, recebendo os pacientes, identificando, fazendo as triagens, fazendo os tratamentos. Portanto, são eles as melhores pessoas, as melhores instituições a dizer: precisamos de respiradores, estamos com lotação máxima de UTI, ou nossos hospitais de campanha já estão disponíveis para eventualmente abrigarem pessoas de outras regiões, precisamos de mais verba, nossa população está acometida dessa ou daquela doença, pode dar um surto de outra doença naquele período, naquela localidade. Então, são esses profissionais e essas instituições locais que fazem essa alimentação de dados. E aí a discussão repousa justamente sobre a análise e compilação. Então, nós precisamos fazer essa compreensão. O presidente, quando fez essa reiteração das falas, ele retomou algumas falas do ministro da Saúde, fez essa explicação, e é justamente neste contexto em que ele faz essa explicação e diz: olha, o método anterior, então as formas como estavam sendo compilados anteriormente, havia uma insuflação de dados. E realmente, Tiago, se a gente analisar e essa divergência do número da data do registro da morte versus a data efetiva da morte, ela pode realmente provocar uma completa diferenciação quando se faz aquelas curvas do gráfico. Eu não sou especialista em estatística. Para baixo e para cima. Exatamente. E eu mesma disse que provavelmente a preocupação do ministro da Saúde com essa nova ferramenta seria a preocupação de supernotificações, e ele esclareceu que não, que a preocupação dele era com as subnotificações. Portanto, é preciso fazer essa compreensão. O presidente fez uma crítica ao ex-ministro Mandetta, que desenvolveu essa ferramenta no início da pandemia, ou seja, num outro momento, num outro contexto. Agora, alterado esse contexto, com a evolução da doença, é necessário que seja feita realmente essa remodulação. Também, né? Melhorar essa ferramenta para atender melhor os estados e municípios que criticavam muito a ferramenta anterior, porque eles diziam que era muito difícil de inserir esses dados e de receber esse retorno. Portanto, essa alteração, ela foi importante. Havia uma insuficiência e a insuflação de dados, ela pode ter sido caracterizada nesse sentido. E aí haveria, sim, uma alteração da informação. Tanto é que até hoje nós vemos divergências com relação se estamos no pico, se não estamos no pico, se já atingimos o pico ou não. Há, inclusive, especialistas da Fiocruz dizendo que regiões metropolitanas já estariam estabilizadas ou em queda. Há outros especialistas dizendo que ainda não, que ainda estamos em franca ascensão. Então, é uma dificuldade não só do Brasil, né, Tiago? É uma dificuldade mundial de fazer essa compilação de dados, essa análise. Acho que há esse excesso de otimismo, esse quase desespero dos gestores públicos para que a gente comece a cair nesse
nesse gráfico, e então, muitas vezes, esses dados eles são olhados de maneiras distintas. E dados, análise de dados é uma atividade muito complexa, porque realmente, se ela for mal feita, ela traz informações completamente distantes da realidade. E por uma questão de tempo, então, vamos para os argumentos finais. Começo com você, Tiago, por favor. Obrigado, Carol. Obrigado, Gisele. Obrigada. Gisele me lembrou o grande advogado, o maior advogado da história do Brasil, Evaristo de Moraes. Porque sobre ele dizia Roberto Lira, o maior promotor da história, mais importante do que saber falar é saber calar. O ponto em que o presidente Jair Bolsonaro diz que o ministro da Saúde, Mandetta, insuflou números, a Gisele calou e fez uma comparação correta, até certo aspecto, sobre o novo ministro da Saúde, porque, de fato, nós precisamos saber o novo número de mortes agora, hoje. No final do dia, dessa sexta-feira, seria muito importante nós sabermos o número de mortes hoje e o número de mortes que estavam sendo verificadas e agora se tem certeza. Bastam 2 tabelas. Creio que a Gisele concorde comigo, porque já falamos disso aqui. E isso precisa ficar claro. Quantas pessoas estão morrendo por dia e nas pesquisas anteriores, quantas pessoas agora, hoje, nós soubemos que morreram nos dias passados. Acho que esse é o método que se pretende e o que se quer e o que é bom. Porque com isso nós saberemos se estamos ou se não estamos no pico, se já estamos em decadência, espero que sim, pelo amor de Deus. Se não, mais atenção, e aí precisamos cobrar dos governantes que mais rigidez se dê, porque pode ser que aconteça que, infelizmente, precisemos de medidas drásticas. Se isso acontecer, eu espero que não. Tenho certeza que a minha amiga Gisele também espera que não. Claro. Mas talvez seja necessário, espero que não seja. Então, é muito importante nós entendermos o que as pessoas pretendem nesse país. Elas estão querendo fazer política quando não se deve fazer política. Nós deveríamos estar em luto, nós deveríamos estar preocupados, nós deveríamos estar vendo projetos de reabertura e não esse pandemônio que vimos nas ruas de São Paulo ontem. Você viu ontem, Gisele, que absurdo aquilo? Pessoas nas principais ruas de comércio, umas próximas das outras, por longos períodos, não respeitando filas, não respeitando os distanciamentos nas filas. Isso vai dar problema. É por isso que nós estamos pedindo aqui, embora divergindo em grande parte, que as pessoas tenham consciência, que os governantes não tirem o foco do problema e sejam firmes nesse aspecto, porque senão aí sim nós vamos quebrar o Brasil. Se tivermos que fazer lockdown, o Brasil está quebrado. Nós sabemos disso. Obrigada, Tiago Anastácio. Então, agora os argumentos finais com a Gisele Soares. Gisele, por favor. Obrigada, Tiago. Obrigada, Carol. Tiago, eu vou fazer meus argumentos finais em homenagem a uma palavra que você falou bastante hoje, que é respeito. E é justamente muito importante que nós ressaltemos que essa palavra respeito, ela cabe em todas as situações. E nós discutimos muito hoje com relação ao ambiente virtual. O ambiente virtual e as novas tecnologias, elas deram voz aos anônimos e àqueles tímidos ou àqueles que gostam do anonimato para se manifestarem de uma forma mais plena. E isso é importante. O ambiente virtual é um ambiente novo que deve ser ocupado de todas as formas, por todas as pessoas, mas que deve ser um ambiente de respeito. Um ambiente em que as pessoas trazem as suas opiniões, podem ser opiniões veementes, pode haver discussões acaloradas, mas sempre dentro dos limites. O Tiago ressaltou hoje muito bem que com a grande liberdade advém uma maior responsabilidade. Então, que nós saibamos, tanto nos ambientes reais, quanto principalmente nos ambientes virtuais, que nos dão muitas vezes essa falsa impressão de que estamos impunes, de que podemos fazer o que quisermos naquele ambiente virtual, porque nos é garantido este anonimato e, nesse sentido, podemos cometer excessos muitas vezes que invadem e que ferem
ferem a honra de outras pessoas, excessos muitas vezes que podem configurar crimes. Então, que sejamos bons ocupantes destes ambientes virtuais, que sejamos bons utilizadores dessas novas ferramentas de tecnologia, muito menos para fazermos críticas, para nos valermos desse anonimato, para dispararmos, então, opiniões ofensivas sobre as pessoas ou sobre as instituições, mas que utilizemos esse ambiente virtual e essas novas tecnologias para a aproximação, para a cooperação, para a proposição de novas ideias, para a contribuição com criatividade de novas soluções. As ferramentas que nos são dadas hoje pela internet nos possibilitam estarmos muito mais próximos dos nossos dirigentes, dos nossos políticos. Então, façamos bom uso dessas novas ferramentas para chegarmos mais perto dessas pessoas de forma mais rápida e levarmos a eles boas propostas, boas iniciativas. Obrigada. Obrigada, Gisele. Obrigada, Tiago. Até amanhã. Até amanhã. Para mais uma edição do Grande Debate. Lembrando que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.